Glória seja dada ao nome do Senhor. Podeis tomar os vossos assentos, Deus abençoe. Nós não vamos ler não, porque nós vamos, o texto ou a passagem que nós iremos meditar hoje é uma passagem extensa, nós tentaremos finalizar ela hoje, mas para terminarmos no horário talvez não consigamos. Mas o importante é falarmos do amor de Deus e da graça do nosso Senhor Jesus. Se você quiser acompanhar o discorrer da história, eu falo para você que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o capítulo 4. Nós tentaremos expor esse conteúdo desses dois capítulos. Você imagina, se eu demoro 1 hora para falar um capítulo só, imagina 2, né? Mas nós estamos aqui hoje, irmãos, porque esse texto, e principalmente o livro de Atos, ele vai nos trazer tantas lições maravilhosas para a igreja, para nós como igreja, como Deus vai agir no meio da igreja, como a igreja deve agir quando serve ao Senhor, uma igreja viva, uma igreja poderosa, como ela deve agir no mundo, como nós enquanto pessoas devemos agir. Esse é o livro de Atos. Livro de Atos dos Apóstolos, como todos os outros livros, é um livro incrível para a nossa vida. Mas ele vai nos situar, mesmo sendo escrito há quase 2000 anos atrás, ele é um livro que fala exatamente dos problemas que a igreja vive hoje, exatamente dos dilemas que os cristãos vivem hoje. Nós vamos ver nesse livro. Então, como nós podemos ver que os problemas da igreja, ela só muda de endereço mesmo. Eles permanecem os mesmos desde o início da igreja até hoje. E nós vamos analisar isso. Contexto que nós vamos ver quem são as personagens envolvidas. Quem está envolvido nesses 2 capítulos são os apóstolos Pedro e João. Vai ter também um certo paralítico, um certo coxo. Nós vamos ver as pessoas que estavam no templo. Vamos ver também os anciãos, ou a cúpula a elite judaica da época, a elite política envolvida nesse contexto. Nós vamos ver a igreja do Senhor Jesus, como ela vai agir nos momentos de perseguição e dificuldade. Então, todas essas personagens estão envolvidas e elas vão ser narradas nesse texto. Contexto, qual é o local onde a história acontece? A história acontece na porta, antes de entrar no pátio do templo. A história já começa a ser desenrolada. Ela vai passar para dentro do templo. Ela vai do templo para o sinédrio. O sinédrio era um local específico dentro do templo. Era um local onde os julgamentos aconteciam, onde as reuniões da elite judaica aconteciam. E nós vamos ver também ela sendo narrada, a história sendo narrada dentro de uma prisão. E nós vemos a história sendo narrada dentro da comunidade, dentro da igreja. Então esses são todos os locais onde o texto vai discorrer, esses 2 capítulos. E você vai ver como isso acontece nesses 2 capítulos. Qual é a lição principal destes 2 capítulos? O que nós vamos aprender nessa vastidão de conteúdo? Primeiro, nós vamos aprender que não é bom ser levado pelos outros, certo? Não é bom quando você é guiado pelos outros. O bom é quando você tem capacidade de discernir e fazer as suas próprias escolhas, ou fazer e lidar com os seus próprios problemas. Nós vamos ver isso neste texto. Nós vamos ver como nós podemos nos tornar inspiração para alguém. Como nós podemos ser guias, como nós podemos ser instrutores, mestres de alguém. Nós vamos ver aqui também como os milagres acontecem. Como os grandes milagres acontecem na igreja atual. Você vai ver isso aqui nesse texto. Quando novos tempos
tempos melhores virão. O texto vai ter essa narrativa também. Nós vamos aprender isso. Nós vamos aprender também como vencer os nossos opositores. Como que nós vencemos? Nós que somos crentes vencemos os nossos opositores, aqueles que se opõem a nós, enquanto crentes e servos do Senhor. Como essas pessoas que se opõem, como nós vencemos elas? Nós vamos ver como o Senhor, como nós somos capacitados além das possibilidades. Existe uma possibilidade que você vai hoje. Existe um limite que você vai hoje. Existe uma forma de você ultrapassar esse limite. Você vai entender como isso acontece. Uma capacidade que vai além das possibilidades que você enxerga hoje. E você vai descobrir como receber ainda mais do Senhor. Sempre é possível receber mais de Deus. Porque de onde sai a fonte de todas as nossas realizações, a fonte de toda a nossa capacidade, tem muito mais para ser tirado. E quanto mais tira, mais tem para tirar. Tem aquele hino que fala, né? O poço de Jacó tem água para tirar. Quanto mais a gente tira, mais tem água para tirar. Cantava esse corinho quando a gente era criança, né? E aí vai discorrer o corinho e você vai descobrir quem que é o poço de Jacó, né? Esse poço ilimitado de tudo que você precisa, meu irmão, minha irmã, para você poder ser um servo de Deus, diferenciado de todos os outros que existiu. Você pode viver na superficialidade da fé, rasinho na fé. Agora você também tem uma escolha, de você mergulhar e obter aquilo que muitas pessoas não vão conseguir ter. Tem possibilidade de você ser diferente, sim. Tem possibilidade de você ter mais de Deus, com certeza. E você vai ver hoje, nós vamos tentar hoje discorrer sobre este assunto. Vamos lá? Então o texto inicia com uma rotina que os apóstolos tinham. E como eu falei, nós vamos ver a história, a trajetória de dois dos apóstolos, Pedro e João, né? Outros momentos que Pedro e João estiveram juntos, quando Jesus manda eles preparar a Páscoa, a Santa Ceia. Quem vai preparar, quem Jesus manda preparar é Pedro e João. Então você pode ver que eles tinham afinidade, eles já tinham trabalhado juntos, mesmo sendo apóstolos, existia afinidade também entre os apóstolos, entre eles. E Pedro e João tinham certa afinidade. Eles estavam indo orar. Eles tinham uma rotina de oração. Os apóstolos eles tinham posso dizer que todos os dias, aqui no texto aqui, vamos deduzir que todos os dias às 3h da tarde, eles iam até o templo orar. Eles iam até o templo buscar a Deus. Então eles tinham uma disciplina de oração. Então Deus usava eles, Deus abençoava eles, porque eles constantemente estavam orando. E aí nós vamos ver uma das primeiras chaves para a nossa capacitação enquanto servos de Deus. A oração, ela é indispensável. E a oração é só quando nós precisamos. A oração é só quando nós estamos com problemas. A oração é só quando a doença vem. A oração é só quando as portas de emprego fecham. A oração é só quando o problema familiar chega. Não, a oração, ela deve ser uma disciplina cotidiana em nossas vidas. Porque, irmão, quando você busca a Deus apenas para suprir uma necessidade do momento, irmão, até eu que sou bobo, sei quando as pessoas estão vindo até mim só para suprir a necessidade delas. Imagina Deus que é sabedor, conhecedor de todas as coisas. Deus sonda e conhece os nossos corações. É muito melhor nós termos uma vida de devoção, uma vida de oração, do que nós virmos buscar a Deus só quando nós precisamos. Deus não é bobo, irmão. Ele é misericordioso, Ele é amoroso, Ele é bondoso, mas Ele é sábio por excelência. A sabedoria é uma das filhas de Deus. A sabedoria é como uma das
É um dos atributos maiores do nosso Deus. E Ele sabe quando nós estamos nos aproximando dEle por interesse, só por interesse do momento. Que nós não estamos servindo a Ele de coração. Então, os apóstolos, eles tinham uma vida de oração. E eles estavam indo às 3h da tarde orar. 15 horas, orar. Vamos ao templo orar. Vamos buscar a Deus em oração. Você tem orado regularmente? Para ser um discípulo de Cristo, é necessário uma vida de oração. E quando eles vão encaminhando, e eles estão indo para até o templo, eles não entram no templo. A palavra vai nos dizer que havia um homem que todos os dias, assim como todos os dias eles oravam, existia alguém que todos os dias ele era trazido por uma pessoa e colocado à porta, a porta chamada Formosa. Uma porta, irmão, grande e larga. Dizem os especialistas, feita de bronze e revestida de ouro e de prata. Por que você acha que a porta era chamada Formosa? Porque provavelmente, das que davam acesso ao templo, era a mais bonita. Era a mais preciosa que existia. E ali estava um homem que era coxo, paralítico, aleijado. Aleijado não pode falar porque é politicamente incorreto nos dias de hoje. Mas ele era coxo, ele era deficiente físico. E ele vinha e ele era guiado por alguém. Ele precisava ser guiado por alguém porque ele não tinha capacidade de, com as próprias pernas, se conduzir até o lugar. Então, ele ficava primeiro para o lado de fora do templo. Por que ficava para o lado de fora do templo? Porque era tido como uma pessoa imunda. Era tido como uma escória social para o judaísmo. E vocês sabem disso. O judaísmo fazia a acepção de pessoas conforme a sua classe social, conforme a sua doença, as suas deficiências. Ele era diferenciado do resto da sociedade. Nós sabemos disso. E esse homem era posto à porta do templo. E a porta mais bonita do templo para pedir esmolas. Porque, irmão, o judaísmo também tinha uma cultura de dar esmolas. E era uma cultura muito forte. E nós vamos ver isso no decorrer da Bíblia. Muito isso acontecer. Muitas pessoas são instruídas a ajudar os pobres, órfãos, viúvas, estrangeiros. Era uma cultura muito forte. Então ele estava ali e ele recebia dinheiro por isso. Não era hoje como nós, muitas vezes, que vemos a pessoa pedindo dinheiro e falamos assim, esse aí é um sem vergonha que está pedindo dinheiro para tomar cachaça. Não, ali existia, no Oriente existe uma cultura até hoje de esmolar, de dar esmola. E é uma cultura isso já. Hoje nós não temos essa cultura, no Ocidente não existe essa cultura tão atinada quando é no Oriente. E aquele homem estava ali, não podia entrar no templo, mas estava pedindo. E ele avista esses homens vindo. Irmão, a posição que esse homem está, ele não podia se locomover, então ele está sentado. E ele fica com a sua cabeça curvada para baixo e com a mão estendida, pedindo. Essa é a posição que esse homem está. Ele fica assim, sentado, é claro, sobre as suas pernas, e com as mãos estendidas, para que alguém lhe dê algo. Essa é a posição desse homem. É um homem que ele era guiado pelos outros, ele não podia ir aonde ele queria, ele só ia de acordo com onde os outros levavam ele, consegue fazer um paralelo aí? E ele vivia sempre com a cabeça baixa, sempre curvado, sempre olhando para baixo. Quando Pedro e João estão passando, avistam esse homem, eles olham para esse homem. E a cultura judaica vai dizer o que para Pedro e João fazerem? Esmolar, ajudar aquele homem, dar um dinheiro, dar uma moeda, dar uma dracma, dar algum dinheiro para aquele homem. Mas Pedro olha para aquele homem, ele olha para João, olha para aquele homem, e a primeira coisa que Pedro faz é dizer o quê? Olhe para nós.
Automaticamente, aquele homem que estava sentado, Pedro e João estavam em pé. Qual é o movimento que ele faz? Quando Pedro e João pedem para eles olhar para ele, ele estava na posição curvado, ele olha para cima. E o mais interessante é que Lucas, ele faz questão de colocar a mesma palavra, enfitar os olhos, fixar os olhos, a mesma palavra que é posta no capítulo no capítulo de número 1 e versículo de número 10. A mesma palavra que é usada para dizer que esse homem está fixando os olhos em Pedro e João, é a mesma palavra que é usada para os apóstolos, quando eles estão olhando para quem subir ao céu? Para Jesus. Jesus está subindo ao céu e os homens estão olhando para o céu, esperando que de lá volte aquele que é tão precioso para eles, com os olhos fixos em Cristo, que agora havia desaparecido entre as nuvens. E aquele homem estava agora com os olhos olhando para cima. E a semelhança do que aconteceu no versículo 10 do capítulo 1, esse homem está da mesma forma. Por quê, irmão? Porque quando Deus começa a agir na nossa vida, a primeira coisa que Ele vai chamar a atenção é para que nós fixemos os olhos nele. O primeiro requisito: olhe para Cristo, olhe para a cruz, olhe para o Senhor. Chega de ficar olhando para baixo, porque é isso que o inimigo quer. O que o inimigo fez com aquela mulher que tinha aquela corcunda? Ele obrigava aquela mulher a ficar olhando para baixo, escrava do inimigo. Mas o Senhor curou aquela mulher e agora ela contempla o Senhor nas alturas. O Senhor quer que você olhe para cima, irmãos. Olhe para onde vem o teu socorro. Elevo os meus olhos para os montes. Elevo, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do alto. O teu socorro não está nas coisas da terra, está nas coisas do alto, está do Senhor. Aquele homem fixa os olhos para Pedro e para João. E ele profere a famosa frase que nós todos conhecemos, que eu posso te perguntar aqui, e eu tenho certeza que a grande maioria saberá dizer. Qual é a frase? Não tenho que possa lhe dar, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Para nos provar, irmãos, que existem coisas muito mais valiosas que o dinheiro. Muito mais preciosas do que o dinheiro. Aquele homem ia ficar satisfeito se ele recebesse uma moedinha. Mas o Senhor tem coisas muito mais preciosas para aqueles que estão olhando para as coisas do alto. Mais valiosa do que o dinheiro, mais valioso do que o ouro e a prata. É isso que o Senhor tem preparado para você que serve a Ele. Deus tem bênção para a tua vida, só que Ele precisa que você olhe para cima, porque é de cima que vem o seu socorro, a sua instrução, a sua maneira de viver, vem dEle. Precisa estar com os olhos fixos em Jesus, o nosso soberano Criador e Senhor. Aquele homem olha assustado. E ele já pensa, quando eles falam, não tenho prata nem ouro, falou, azedou o caldo para mim agora. Perdi o meu tempo com esses homens. Fiquei sabendo que eles eram generosos, tudo que eles tinham de dinheiro eles compartilhavam com todo mundo, e agora vem com essa de que não tem prata e ouro para me dar, não vai dar nada. Só que Pedro e João continuam o discurso. Eu tenho melhor do que prata e ouro para você. Eu tenho melhor do que prata e ouro para você. Deus tem o melhor do que prata e ouro em mim e para você, meu irmão. Deus tem um milagre reservado para mim e para a tua vida. Deus tem bênçãos maravilhosas para mim e para a tua vida. E é isso o que nós estamos esperando do Senhor, ou não é? Ou nós estamos esperando apenas prata e ouro, sendo que Ele tem muito mais para nos dar? Aquele homem, ele olha então, talvez assusta, arregala os olhos, no nosso ditado. E Pedro, com uma atitude de fé, ele toma aquele homem pela mão, pelo braço, põe ele em pé, e quem está narrando, quem está escrevendo o livro de Atos, eu já falei,
é Lucas. Lucas é um... Qual é a profissão de Lucas? Médico. Lucas ele vai descrever o processo de restauração na ótica de um médico. Porque quando Pedro toma aquele homem pela mão, levanta ele, Lucas vai dizer que as suas pernas, os seus calcanhares, tornozelos se alinharam e ele teve a sua saúde da cintura para baixo totalmente restaurada. Quando Pedro levanta, ele não levanta normalmente aquele homem, porque aquele homem consegue sentir a leveza que é os seus músculos das pernas sendo restaurados. Quando ele já levanta pulando. O milagre é tão maravilhoso, irmão, porque ele só precisava andar. E você já viu pessoas em processo de recuperação, quando eles têm alguma fratura na vértebra que os impede de andar? Você já viu aqueles documentários? A pessoa tem que estar de muleta ou segurando em barras e vai andando bem devagarzinho, dando um passo de cada vez, e nem é passo, é rastejando. Aquele homem, o milagre de Deus é tão maravilhoso na vida dele. É isso que nós devemos entender, porque mesmo hoje os tratamentos médicos para curar pessoas paralíticas, paraplégicas, são muito caros e ineficientes ainda, não vão trazer o resultado. Aquele homem, nenhum tratamento no mundo conseguiria restaurar ele, mesmo sendo nos dias de hoje. Nenhum tratamento em nenhum dos laboratórios mais conceituados deste mundo conseguiria reverter a sua situação. Mas o milagre do nosso Senhor não faz só ele andar, mas faz ele pular na presença do Senhor. O milagre é completo. Não temos prata nem ouro, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus. E aí que está a grande maravilha. Mas primeiro, antes disso, Pedro toma pela mão aquele homem. Isso vai nos trazer um detalhe muito importante, que aqueles que estão iniciando os passos na fé, irmãos, eles precisam ser tomados pela mão muitas vezes. Aquele que está começando na fé, aquele que está procurando alguém, aquele que está precisando conhecer mais a Deus, ele precisa de muitas vezes de alguém que tome ele pela mão e o ajude a levantar, porque ele não tem forças de levantar sozinho. Por isso a importância da evangelização e a importância do discipulado, porque o que é levantar a pessoa pela mão? É você ensinar ela a palavra de Deus, é você instruir a conduta dela agora que ela serve a Deus. Ela levantou e agora você falou para ela que os problemas dela estavam resolvidos quando você pregou, quando você evangelizou ela. É necessário agora que ela não só se sinta curada, mas que ela sinta que você está impulsionando ela para frente, que você está segurando na mão dela e sustentando ela para que ela tenha certeza que ela foi curada. E essa é uma vida de discipulado. Por que fixar os olhos? Para eles era importante, porque ele precisava de um padrão de vida. Aquele homem precisava de um padrão. Ele precisava olhar para pessoas que são discípulos de Cristo. Pedro e João eram discípulos de Cristo, conformados à imagem de Cristo. Você é uma pessoa que é discípula de Cristo, conformada à imagem de Cristo. Você tem que pegar pessoas pela mão, levantar elas. Você tem que dizer à pessoa: olhe para mim, porque eu vou te ensinar a ser um crente de verdade. Eu vou te ensinar a servir a Deus. Olhe para mim, porque eu estou aqui para te ajudar. Estender as mãos, levantar e fazer com que essa pessoa continue o caminho da fé. É minha e sua função enquanto servos de Deus, enquanto discípulos de Cristo. É necessário que eu e você façamos assim. É necessário. Quando aquele homem levanta, Isaías 35:6, cumpre-se uma profecia. Abra aí, Isaías 35:6. Leia, por favor. Uma profecia que incrivelmente messiânica, do que a vinda desse Messias iria trazer para os seus dias. Isaías 35:6.
Esse é o reflexo de Cristo na vida de qualquer pessoa. Os aleijados dançarão, coxos dançarão, irmãos, mudos falarão. O deserto vai dar água, porque onde o Senhor está, há abundância. Abundância do quê, irmão? Abundância de bênção, abundância de milagre, abundância de coisas espirituais acontecendo na nossa vida. Aonde Jesus está, nós temos milagres acontecendo sempre. Jesus está em você, meu irmão. Jesus está em mim, está em nós, está no meio da igreja. Então a igreja tem que ser fonte de milagres. Você tem que ser fonte de milagres. Eu tenho que ser fonte de milagres. Nós temos que orar e as coisas acontecerem no reino espiritual e no reino natural. Porque Deus é bom. Porque a palavra de Deus é verdadeira. E Ele disse que isso seguiria aos que creem. Esses sinais. Nós vamos continuar. No versículo 9 ao 11. O milagre ele vai gerar uma comoção. O milagre vai gerar algo na vida daquelas pessoas que estavam no templo. Agora você imagina, aquele homem era o que? Lembra que eu falei no começo? Aquele homem ele era posto para o lado de fora do pátio. Porque ele era o quê? Ele era uma escória. Aquele homem nunca tinha entrado no templo, irmão. Sabe o que é isso? Aquele homem nunca tinha pisado dentro do pátio do templo. Aquele homem só via aquela porta pelo lado de fora. Ele nunca viu a porta pelo lado de dentro. Como ele está entrando agora? Louvado seja o nome do Senhor, pulando e dançando na presença de Deus, porque ele estava dentro do templo glorificando o nome do Senhor. Nós vamos ver a idade desse homem. Lucas vai retratar que ele tinha mais de 40 anos. Mais de 40 anos sem poder entrar no templo. Isso para um judeu é algo inadmissível, é algo terrível. Você tem a oportunidade, eu tenho a oportunidade de estarmos aqui diversas vezes na semana e nós não fazemos. Aquele homem queria estar uma vez dentro do templo, ele não podia. Em mais de 40 anos, ele não sabia o que era entrar dentro do templo. Agora, quando ele tem a oportunidade, como ele entra? Celebrando o nome do Senhor, glorificando o nome do Senhor. E a atitude daquele homem vai chamar a atenção de todo mundo que está ali. E você sabe que aonde há multidão, há curiosidade. Você sabe o que chama a gente? Mais gente. Gente chama gente. E eles viram aquele homem entrando, saltitando e glorificando o nome do Senhor. Eles olham e falam, não é o coxo da porta formosa? Parece que eu conheço. Deixa eu lá ver de perto. Rapaz, é ele mesmo. O que aconteceu? Ele estava cantando, dançando e adorando a Deus em volta dos apóstolos. Em volta daqueles que viam, tinha sido a fonte de cura para aquele homem. Eles tinham sido, na verdade, desculpe, não a fonte, mas o canal para a cura daquele homem. E logo a multidão chega em volta de Pedro e João. E aí que é interessante, porque aqui nós vemos a essência do discipulado. Por que a essência, pastor? Porque você lembra que no começo eu falei que eles pedem para que o coxo fixe os olhos nele. Primeiro é necessário que você tenha relacionamento com quem você está discipulando. Você vai tornar primeiro a pessoa seu discípulo. Certo? Você está fazendo discipulado. Isso não é errado, só que tem um limite. Eles falam assim, fixe o olho em nós. Agora, siga o nosso exemplo, siga a nossa conduta, siga as nossas palavras. Esse é o princípio do discipulado. Depois que o homem entra glorificando, adorando o nome do Senhor, e depois que a multidão se rende ao redor dos apóstolos, o que eles vão fazer? Eles vão falar aqui, olha, vem aqui, por que vocês estão espantados? Quem fez isso? Não fomos nós. Não foi pelo nosso poder.
Não foi pela nossa capacidade, não foi pela nossa oração, não foi por quem nós somos, não foi pela nossa proximidade com Jesus. Quem fez isso foi o poder do nome de Jesus na vida desse homem. Então quem salvou, quem fez o milagre, quem operou maravilhas, foi o poder que há no nome de Jesus. Aí você vê a transição do discipulado, e é isso que o discipulador precisa fazer. Ele primeiro conquista a pessoa para si, para depois conquistar ela para Cristo. Eles viram e falam para aquele paralítico, ex-paralítico agora, né? Nós não temos nada para te dar. Em nós mesmos você não vai encontrar nada de bom. Agora é o seguinte, estou aqui para te apresentar o que te curou. Jesus Cristo. Ele você deve servir. Ele você deve ser discípulo. Ele você deve adorar. É a Ele que você deve obedecer. Somente a Ele. Aí passa de eles serem exemplos, e agora Cristo assume o lugar de grande mestre daquele homem, de grande Senhor na vida daquele homem. Há esse momento de transição na vida do discipulador, que tem que ser muito bem gerenciado, irmãos, porque senão a pessoa conquista o discípulo para ele só, e não abandona, e não leva o discípulo a Cristo. Aí está um grande erro. Quantas pessoas que conquistaram discípulos para si, quantas pessoas, irmãos, quantos pastores e outras pessoas que fizeram de maneira errada, conquistaram para si as pessoas. E quando as pessoas veem nesses pastores, nesses homens, nessas mulheres, o erro, o que acontece com a fé dessas pessoas? Ela desaba. Porque ter fé no homem é a certeza de uma frustração. Agora ter fé em Cristo, confiar em Cristo, você pode depositar todas as suas esperanças. Mantenha a expectativa lá em alto que Cristo vai superar todas elas na sua vida. Creia no Senhor Jesus. Acredite, tenha fé nele. Mas é necessário esse caminho, esse percurso. Pedro então começa a pregar. E Pedro mostra, a primeira coisa dele é a humildade. Humildade de reconhecer que ele é servo e quem é Senhor é Cristo. Depois, o que ele vai apontar aos povos? Primeiro, ele expõe os pecados do povo. Você vai ver isso no partir do versículo de número 13, versículo de número 14, diz assim: vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Aqui nós vemos um paradoxo, aqui nós vemos algo interessante na linguagem que Pedro usa, porque ele vai falar assim: olha, vocês negaram, vocês pediram para que fosse morto o autor da vida, e vocês escolheram alguém que tira a vida. Olha só o que Pedro está apontando para aquelas pessoas. Em vez de escolher aquele que dá a vida, vocês estavam escolhendo aquele que tira a vida. Enquanto a lógica humana nos levaria a escolher o que, irmão? Num assalto, entre um policial e um assaltante, quem você escolheria para estar do lado? Num assalto, entre um policial e um assaltante, quem você escolheria para estar perto? Do policial ou do assaltante? Do policial, porque você sabe que o policial vai proteger a sua vida, o assaltante vai, se ele não conseguir o que quer, ele vai o quê? Tirar a sua vida. É lógica isso, irmão. É como 1 mais 1 é igual a 2. É isso que Pedro estava falando. Vocês escolheram o assaltante. Vocês fizeram a escolha errada. Pedro aponta o pecado, porque essa é a pregação do Evangelho. Pedro começa apontando: vocês escolheram errado, vocês pecaram. Vocês crucificaram alguém que era justo, alguém que era reto, alguém que era poderoso, o Messias, o Filho de Deus, o Cristo que habitou entre nós, que se vestiu em carne humana, em corpo humano, e quis nos ensinar a lição de herdar a vida eterna. Vocês escolheram crucificá-lo. Escolheram um assassino, ao invés do autor da vida. Mas ele explica então o plano de salvação.
E ele explica quem causa um milagre. Quem é o autor de todo milagre. O milagre que vocês viram esse homem agora, que ele estava coxo, ele era aleijado, ele era um paralítico, agora ele está curado, vocês estão vendo? Quem curou? A fé em Cristo Jesus. A fé daquele homem? Não, aquele homem não tinha fé em Cristo. O coxo não tinha fé, ele estava esperando receber moeda, não a cura. A fé de Pedro e João fez com que aquele homem fosse curado. Então, irmão, quando você estiver orando para alguém enfermo, passando por alguma dificuldade, mesmo que a pessoa não tenha fé, a sua fé é suficiente para que Deus opere um milagre. A sua fé. Então busque o nome do Senhor. Pedro vai dizer, mas vocês fizeram isso porque vocês eram ignorantes. Vocês não sabiam verdadeiramente quem era Jesus. Vocês foram mal conduzidos pelos seus líderes. Os seus líderes induziram você a escolher o assassino. Mas a ignorância, irmão, ela atenua o juízo. Ela atenua o castigo, mas não isenta do castigo. Porque a palavra vai dizer que os céus proclamam a glória de Deus. Então não existe pessoa neste mundo que não possa experimentar a glória de Deus, porque a glória de Deus está em todas as coisas. Todas as coisas que foram criadas pelo Senhor contém a glória e a perfeição e a sabedoria desse Deus maravilhoso. Então ninguém é isento do juízo. Todos têm a oportunidade de escolher. A pena pode ser atenuada, mas nunca a pessoa é eximida do castigo. O que vai nos tirar do castigo, o que vai nos livrar do castigo é só um: o sangue de Jesus. É o único capaz de fazer isso. A ênfase da pregação de Pedro, e você vai ver isso em todos os momentos, ele sempre vai apontar para Jesus e usando a palavra. Sempre o Velho Testamento, ligando tudo o que está sendo escrito no Velho Testamento, o que foi escrito no Velho Testamento, ligando a Jesus. Pedro, irmão, ele não inova na pregação, ele pega a Bíblia, ele prega a palavra de Deus. Os sermões de Pedro são repletos de referências bíblicas do Antigo Testamento. E Pedro tem um quê com os Salmos, né? Ele vai ligar sempre os Salmos a Cristo. Mas ele liga também outros livros. Então, para que nós saibamos que a palavra de Deus é mais do que suficiente para convencer o pecador. A palavra de Deus é suficiente para libertar e para transformar. Não precisa de inovação, não precisa de nada a não ser a palavra genuína do Senhor. E Pedro Pedro aponta o pecado. Pedro diz que é por causa da ignorância deles, mas agora eles têm a oportunidade de se arrependerem. E essa oportunidade é tão maravilhosa, eu quero que você abra o livro de Joel, capítulo 2, e leia para mim os versículos 12 ao 14. E você vai ver o que esse arrependimento vai proporcionar à pessoa que então faz. A pessoa que se arrepende dos seus maus caminhos, dos seus pecados. Joel já antecipa muito tempo atrás o que vai acontecer com ela. É isso que Pedro está pregando àquela multidão. Joel 2, 12 a 14. Quem achou, leia. Ele vai dar as características do nosso Deus. Deus é um Deus longânimo, tardio em irar-se, não quer dizer que ele não se ira. Até a ira do Senhor é uma ira santa. Tá? Não é como a nossa ira. Ele é longânimo, ele não é eterno em misericórdia. A misericórdia do nosso Deus tem um fim. E ele vai descrever as características do nosso Deus. Mas ele vai falar no final, no último versículo, ele vai dizer, quem sabe, o Senhor te abençoa, faz você produzir, faz você prosperar, para que você possa ofertar ao Senhor.
Quem sabe quando você se arrepender, o Senhor reverta a situação que você está vivendo e transforme o que é hoje uma maldição em bênção na tua vida, e você possa adorar o nome do Senhor com aquilo que Ele te der. Quem sabe, irmão, quando nós nos arrependemos, nós estaremos livres da doença, nós estaremos livres da corrupção, nós estaremos livres do nosso pecado, nós estaremos livres das misérias que nós vivemos, nós estaremos livres dos atritos que nós temos no nosso lar. Quem sabe quando nós nos arrependemos do nosso pecado, o Senhor nos prosperará e nos fará ofertar a Ele em alegria, gratidão e santidade ao Senhor. O Senhor quer nos abençoar, irmão, mas Ele precisa que eu e você nos arrependamos. Mas a bênção vem em detrimento do arrependimento. Ele fala assim, Joel vai falar: rasgue o vosso coração e não as vossas vestes. Ou seja, a mudança tem que ser de dentro e não de fora, porque de fora pode ser só aparência, mas de dentro ninguém engana a Deus, porque Deus conhece o nosso interior. Então arrependa-se de todo o coração e as bênçãos vão ser derramadas sobre a sua vida. Aleluia. E depois, Pedro vai continuar a pregação, dizendo: versículo 19: portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Aqui Pedro está anunciando 3 estágios do arrependimento. Primeiro, quem arrepende consegue perdão dos pecados. Depois, quando a pessoa se arrepende, perdão dos pecados e tempos de refrigério, tempos de renovo, tempos de mudança, tempos de restauração. É isso que Pedro está dizendo. Tempos melhores vão vir a partir do momento que nós nos arrependemos. O que ele vai dizer em Crônicas? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, sararei a sua ferida, curarei a sua terra. Irmão, a consequência do arrependimento é muito maior do que a que nós pensamos. Por isso nós devemos nos arrepender de todos os nossos pecados, de todo o nosso coração. Porque hoje você acha que a peste está invadindo a terra? Porque as pessoas estão com o coração duro, não se arrependem dos pecados. Nós todos, irmãos, estamos olhando a trave, o cisco no olho do irmão, e esquecendo de tirar a trave do nosso próprio olho. Como Jesus já dizia, nós não somos diferentes dos fariseus, não. Nós somos muito semelhantes a eles, até mais semelhantes do que deveríamos ser. Nós somos elitistas, nós somos pessoas individualistas. Nós acreditamos que só nós estamos certos. O Senhor quer que nós nos arrependamos de todo o coração, e as bênçãos do céu virão sobre as nossas vidas. Irmão, isso é promessa, isso é Bíblia. Tempos de refrigério. E o que vai acontecer quando o povo se arrepender? Perdão de pecado, tempos de refrigério e a segunda volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está condicionado a uma coisa para voltar, irmão: o arrependimento sincero da igreja dele. Arrependimento sincero vai gerar a retorno do nosso Senhor. É o que Pedro está dizendo aqui. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que Ele envie o Cristo, que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Envia o Cristo. Cristo já tinha vindo, então quer dizer que Ele vai enviar outra vez. A segunda vinda de Cristo é para aquele que se arrepende de todo o coração. Jesus está voltando. Vamos, irmãos, vamos acelerar a volta de Cristo. Vamos pregar o arrependimento a todos. Você lembra o que preparou o caminho para Cristo? Qual foi a mensagem? Quem foi que preparou? Quem foi a voz que clama em meio ao deserto? João. Qual era a pregação de João? Qual era o batismo de João? Batismo de arrependimento.
Esse é o batismo de João. João pregava o arrependimento. João era o precursor de Cristo. Quando João preparou o caminho, veio Cristo. Quando nós preparamos o caminho do arrependimento para essa nação, para esse mundo, Cristo vem, irmão. Cristo está perto para vir e está chamando. Quem é a voz que vai clamar no deserto agora? Somos nós, irmãos, os dissidentes na fé. Isso enche o meu coração, irmão. Mas primeiro o arrependimento tem que vir de nós. Nós temos que sarar para depois sarar outros. Irmão, isso cativa eu. Isso é alegria, irmão, para a nossa vida. Isso me deixa tão alegre. Eu fico tão feliz em saber que eu preciso mudar para que o meu Redentor volte de novo. Eu estou tão ansioso para ver Ele. Irmão, quem aguenta todos os dias notícias terríveis, tristes, angustiantes, agoniantes, preocupações, enfim. Semana que vem nós vamos ter dinheiro. Mês que vem nós vamos ter dinheiro. Como vai a economia? Como vai a saúde? Como vai as coisas? E cada dia as coisas estão piorando. Eu quero acelerar a volta de Cristo, irmão. Depende de nós. Nós temos que ser os precursores da segunda vinda de Cristo, pregando arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É assim que Cristo vai voltar. Aleluia. E o tempo está passando. Eu nem entrei no capítulo 4. E Pedro vai dizer que os judeus tinham a primícia. Ou seja, eles tinham o privilégio de serem os primeiros a receberem. Seriam os primeiros a receberem o Evangelho de Cristo. Cristo já tinha profetizado isso, lembra? 1:8. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. E semeis testemunha tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aonde ia começar? Jerusalém. Então começou em Jerusalém. O Evangelho começou a ser pregado em Jerusalém. Os judeus tinham o privilégio de serem os primeiros. Mas eles seriam os únicos? Não. Pedro vai dizer isso. Vocês vão ser os primeiros. Pedro já tinha a noção do que iria acontecer. Mas ele demorou para aceitar essa verdade. Pedro foi teimoso, porque para orar para Cornélio, Deus teve que ser insistente com ele. Vamos para frente. Então começa o capítulo 4, irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, segura o relógio, por favor. Começa o capítulo 4. E a pregação daqueles homens começa a chamar a atenção de muita gente. O milagre aconteceu por um propósito na vida daquele homem. Qual era o propósito? Pregação da palavra. Toda vez que um milagre acontecia, havia pregação e ministração da palavra. Quando o milagre acontecer na tua vida, irmão, Deus quer que outras pessoas sejam abençoadas através do teu milagre. Às vezes tem pessoas aqui que foram curadas, tem pessoas aqui que viveram milagres na presença do Senhor e até hoje não deram um testemunho na igreja, até hoje não contaram a ninguém. Destranca, abre essa boca para que Deus possa te usar, para poder levar outras pessoas até Cristo. Deus fez um milagre por você com um propósito. Qual é o propósito? A glória do nome dEle. Como que Deus quer que você faça a tua vontade? Que todos os homens conheçam a Cristo, para que no final de todas as coisas, tudo venha se converter para Cristo. Então, por que Deus operou um milagre na tua vida? E por que você ainda não contou a tua bênção? Por que você ainda não falou para alguém da tua bênção? Porque você é tão tímido e envergonhado de falar das coisas de Deus. Deus fez tudo por você, Deus fez tudo por mim, Deus fez tudo por nós. E nós ficamos acanhados de falar do amor de Cristo. Muitas vezes Deus não está operando um milagre na tua vida, porque Ele sabe, e quando Ele mudar o coração dEle, e Ele pregar o Evangelho, Ele começar a falar, eu opero o milagre. Mas enquanto Ele tiver com o coração duro, não vou operar. Quebranta o coração hoje, irmão. Comece a pregar, comece a falar das maravilhas de Deus, e Deus vai operar milagres na sua vida. Deus vai salvar através da sua vida. É isso que Deus quer. Mais importante do que a sua própria vida é a conversão de almas, é a salvação de almas. Mais importante do que ouro e prata. O que importa, irmão, é eu e você temos o nome escrito no livro da vida. Isso é o que é importante. Vamos ganhar almas para Jesus, vamos fazer isso. E eles vão pregando o Evangelho. Vão pregando o Evangelho ali, nos versículos 1 até o 3. Nós vamos ver que aquela aglomeração de pessoas
que foi gerado através daquele milagre da pregação de Pedro, ela gera o quê? A revolta da liderança judaica. Irmão, Pedro estava pregando a ressurreição de Jesus. Vocês mataram Jesus, mas era tudo plano de Deus, ele falava. Porque Jesus, vocês crucificaram ele, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou para que todas as coisas se fizessem novas através dele. Estava pregando ressurreição. Quem pertencia, ou a que seita pertenciam os principais da sinagoga? A outra classe, os saduceus. A elite judaica era composta principalmente dos saduceus. Uma das coisas que os saduceus menos admitiam, que eles eram contra, é quanto à ressurreição dos mortos. Para eles não haveria a ressurreição dos mortos. E o que Pedro está pregando? Ressurreição dos mortos. Pedro está pregando a ressurreição de Cristo. Aquilo irritou muito os saduceus. Os saduceus então vêm com a elite e vêm tirar satisfação com Pedro e João e levam eles presos. Após levarem eles presos, eles vão encarcerá-los, porque já era tarde e o sinédrio não poderia ser reunido. O sinédrio, irmão, respeitando a determinação de Moisés, era composto de 70 anciãos, 70 pessoas, mais o sumo sacerdote. Moisés, lembra quando Moisés, ele separa os líderes das tribos em 70? Então o sinédrio tinha a mesma composição, era 70 pessoas, mais o sumo sacerdote. O sumo sacerdote, irmão, era o governador ali do lugar. Ele tinha poder absoluto naquele lugar. O sumo sacerdote era uma pessoa extremamente poderosa. E ele prende, e eles prendem então Pedro e João. Depois dessa prisão e dessa pregação, Lucas vai ter a precisão de contar para nós o quê? Quantos eram os que tinham ingressados no reino de Deus. Ele para a história para contar justamente esse detalhe. Você lembra no começo, orando, lá no cenáculo eram quanto? 120, certo? Depois quando Pedro prega no dia de Pentecostes, quantas pessoas se unem a eles? Quase 3.000. Agora Lucas vai retratar que a igreja estava composta de 5.000 homens. Homens, irmãos. 5.000 homens. A igreja já estava com aproximadamente 10.000 pessoas. Em um tempo curto de tempo. Um espaço curto de tempo. Por quê? Porque o Espírito Santo estava operando. Quem salva almas, irmãos, é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu em Pentecoste, as almas começaram a vir a Cristo. Porque ele vai falar aqui 5.000 homens, mas tinha mulheres e crianças que não estavam sendo contabilizadas. O texto então continua e nós não vamos ter tempo de continuar. Mas eu quero dizer para você, como eu disse, nós precisamos tirar uma lição. Quem é guiado pelos outros, a pessoa que tem deficiência, é a pessoa que tem algum problema, é a pessoa que não tem condições de se manter pelas próprias pernas. Aquele homem paralítico, ele era guiado, conduzido pelos outros, porque ele mesmo não conseguia tomar as suas próprias decisões e as suas próprias atitudes. Se você estiver doente, enquanto você estiver doente, você vai ser igual o pastor José fala, como um piolho, só vai pela cabeça dos outros. Irmão, você tem que aprender a se curar. Não vai pela cabeça dos outros, vai pela palavra de Deus. A partir do momento que aquele homem é curado, ele já não depende mais dos outros, ele começa a glorificar o nome do Senhor e ele sabe qual é o seu propósito.
Pedro e João, eles tornam-se inspiração para aquele homem. Quando ele fala, olhe para nós, aquele homem, ele começa a seguir e ficar andando ao entorno de Pedro e João, porque Pedro e João tinham algo diferente. O que ele tinha de diferente? A presença de Deus. A presença de Deus vai inspirar outras pessoas a se espelharem em você. Você vai ser parâmetro na sociedade. Billy Graham, irmão, sabe quem é Billy Graham? Um dos maiores evangelistas da igreja moderna, já faleceu. Ele era consultor, ele foi consultor de todos os presidentes da República dos Estados Unidos. De todos, independente do partido, independente da posição que eles ocupavam. Todos se aconselhavam com Billy Graham. Você sabe o que a filha de Billy Graham vai dizer? Eu só acredito que meu pai tem pecado porque a Bíblia diz que ele tem pecado. Porque se ela não dissesse, eu não acreditaria que ele tem pecado. Nós temos que ser inspiração para esse mundo, irmãos. Nós temos que ser inspiração para esse povo, irmãos. Eles estão procurando se espelhar em alguém. E quem vai ser essas pessoas que eles estão se inspirando? Você. Seja uma inspiração aonde você estiver. Seja um padrão de conduta aonde você estiver. Como realizar milagre? Versículo 16 do capítulo 3 vai dizer: pela fé no nome de Jesus. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. A fé em Cristo Jesus é capaz de operar milagres hoje ainda. Busque aumentar a sua fé, e você vai ver milagres. Já falei para você, quando tempos novos virão? Quando tempos novos virão, irmão? Quando tempos de refrigério virão para nós? Quando houver arrependimento. Se houver arrependimento, tempos novos virão, curas virão, maravilhas virão, até que chegue o dia do nosso Senhor, em que Ele virá buscar a igreja. Esse é o ápice da nossa vida. Nós não chegamos aí, mas nós temos que falar como vencer os opositores. Como vencer os opositores? Pedro e João estavam sendo interrogados no Sinédrio por aqueles 70 homens que eu falei, mais o sumo sacerdote, principais autoridades daquele tempo. Como eles vencem? Quando eles estão cheios da presença de Deus e pregam a palavra. Eles começam a pregar a palavra, o povo cala a boca. Independente se são os maiores, independente se são os inteligentes, intelectuais, teólogos da época, eles calam a boca para homens que são indoutos, homens que não são teólogos, homens simples como eu e você, irmãos. Eles têm que calar a boca, porque a presença do Senhor cala os opositores da obra dele. Como aqueles homens foram capacitados além das possibilidades. A própria palavra diz, lá quando há o derramamento do Espírito Santo, o que os homens falam? Como esses galileus estão falando a nossa língua. A mesma coisa esses homens vão falar, se eu pudesse achar aqui rapidinho. Aqui, 13, ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Irmão, quem anda com Jesus, confunde a mente até dos doutores deste mundo. Quem anda com Jesus, cala a boca daqueles que não tem nada o que falar, aqueles que falam palavras de sabedoria, palavras de tanta filosofia e tudo mais, são calados por aqueles que andam com Jesus, aqueles que são cheios do Espírito Santo. Por que você não tem tido autoridade quando você fala? Por que você não está cheio do Espírito Santo? Quando você estiver, até os doutores se curvarão diante da tua palavra, porque a autoridade está no nome de Jesus, meu irmão e minha irmã. Como receber ainda mais de Deus? Terminando já. Se você quiser ficar em pé, já dá a impressão que, né? E me faz acelerar ainda mais, né? Que eu vejo vocês em pé e fico desesperado.
A palavra vai dizer que depois que Pedro e João são liberados do sinédrio, daquele julgamento, a primeira coisa que eles fazem é se dirigir à igreja. A igreja, irmãos, eles não vão para casa, eles não vão para o mercado fazer compras, eles não vão para o shopping, eles não vão comemorar, eles vão para a igreja. Palavra de Deus. Vamos lá, quer ver? Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciões lhes tinham falado. Procuraram os irmãos, foram na igreja, lá na igreja eles contaram os problemas, eles contaram da perseguição, eles oraram, e ao orarem, o que eles pediram? Eles não pediram: Senhor, nos livra dos nossos acusadores, nos livra dos nossos perseguidores. Não, eles não pediram isso. Sabe o que eles vão pedir? Sabe o que eles vão pedir? Vão pedir: Senhor, capacita-nos ainda mais para continuar pregando a Tua palavra. Capacita-nos ainda mais, nós precisamos de mais ousadia, nós precisamos de mais poder, nós precisamos de mais do Senhor. Você sabe por que eles não bateram em Pedro e João? Porque eles eram réus primários. A partir da segunda acusação, a partir do segundo julgamento, os principados, segundo a lei judaica, estavam autorizados a chicotear eles com varas. Então, na primeira prisão, eles eram réus primários? Eles não tiveram. Não tiveram sentença, não tiveram castigo. A partir da segunda prisão, e você vai ver isso na palavra, eles vão apanhar por causa de Cristo, e eles vão sair, depois de ter apanhado, glorificando o nome do Senhor, alegres, porque estavam sofrendo por causa do Evangelho de Cristo. Isso vai ficar numa outra hora. Recebendo mais de Deus, depois que eles oram, pedindo capacidade, ousadia, a palavra vai dizer que o local onde eles estavam começa a tremer, e o Espírito Santo enche aqueles homens, e eles saem pregando. Irmão, tem como receber mais de Deus. Eles pensavam assim: recebemos tudo, lá no cenáculo, no dia de Pentecoste, receberam nada, tem mais para receber, da fonte que veio tem muito mais, essa fonte não cessa, essa fonte é transbordante, a bênção é recalcada, sacudida e transbordante para mim e para a sua vida, da onde sai, tem mais para sair. O templo tremeu, foram cheios do Espírito Santo e saíram para pegar a palavra. E depois nós vamos ver o relato de como a igreja primitiva vivia, mas o tempo acabou. Irmãos, essas são as lições que nós tiramos do capítulo 3 e 4 de Atos dos Apóstolos. Aprenda com a igreja, aprenda com esses homens a viver uma vida em santidade. Amém?